Olá, seja bem-vindo ao módulo 9 do nosso curso As Leis do Sucesso. Nesse módulo nós vamos falar sobre como tirar proveito do fator de maior rendimento e como se transformar na prática. Na verdade, nesse módulo eu vou dar para você o mapa completo de como você, de quais os passos que você deve seguir para chegar ao sucesso em qualquer empreendimento. E também eu acredito que nesse módulo eu vou desmistificar um pouco tudo que nós vimos até aqui. Temos falado muito sobre o poder criador do pensamento, temos falado muito sobre princípios questionados pela razão, como inteligência infinita, como a intuição. E eu percebo até que algumas pessoas, e isso é natural, isso é normal, algumas pessoas meio que têm uma resistência em relação a isso, outras não, mas eu acredito, penso que nesse módulo 9 você vai ter uma visão mais prática, mais clara e mais exata de onde esses fatores todos se aplicam e qual o papel que todos eles têm nesse processo. E para começar, para abrir esse módulo, eu quero retomar a equação que eu chamo de a fórmula do sucesso. O passo a passo são, na verdade, os 5 passos que transformam uma ideia no seu equivalente, na sua manifestação prática. Então, assim, eu tenho dito eu já falei dessa fórmula, eu quero retomá-la porque nós vamos aprofundar esse conceito. Então, eu já falei que tudo nasce a partir de uma ideia. Tá? E eu quero que você abra mão de qualquer objeção em relação a isso, porque isso é tão auto-evidente que eu até me sinto um pouco óbvio demais em falar isso. Tudo que o ser humano cria começa com o pensamento, começa com a ideia, não existe outra maneira. Então o que acontece? Tudo nasce com uma ideia, tá? A ideia sempre é resultado da imaginação. Uma ideia, na verdade, é uma imaginação. Você não precisa ter uma ideia de algo que já existe na prática. Você tem uma ideia, talvez, sobre o que já existe na prática, mas sempre usando a imaginação, indo para além do que já existe. Então toda ideia, ela nasce da imaginação. Se você manter essa ideia na sua mente por algum tempo, através do processo da visualização, você vai aperfeiçoando, dando detalhes a ela, e isto que uma vez era uma ideia se torna um sonho. Isto é o que nós chamamos de criação mental. Você lembra que nós falamos que toda criação tem 2 níveis de criação, e a primeira sempre é a criação mental. Então, quando eu falo que nós criamos a nossa realidade com o pensamento, eu estou falando isso baseado nessa lógica, nessa obviedade aqui, que tudo nasce a partir de uma ideia. Se você mantém essa ideia na sua mente, se você visualiza ela, porque a ideia, ela pode ser... Você lembra do módulo 8, onde eu falei que não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você coloca o foco da sua atenção. O que é colocar o foco da sua atenção? É visualizar, é manter vivo na mente, é segurar. Então, quando eu digo que nós criamos com o pensamento, eu não estou dizendo que tudo aquilo que você pensa, você cria. Não. Eu estou dizendo que tudo nasce com o pensamento, que tudo se transforma em sonho no pensamento através do processo da visualização. E uma vez que você mantém isso na mente, uma vez que você mantém o pensamento na mente, essa visualização, ela pode fazer com que você abandone a ideia, mas se você a alimentar com entusiasmo, com desejo ardente, este sonho inevitavelmente em algum momento vai se transformar
num propósito definido. A maioria das nossas ideias, elas param aqui, para baixo. Ela morre na ideia mesmo. Por quê? Porque a gente nunca transforma essa ideia no sonho. Mas se você transformar ela no sonho, aí você tem agora um sonho. Mas daqui para baixo, do sonho para baixo, ainda é uma coisa muito abstrata. É uma coisa na mente, que não vai sair dali antes de você transformar esse sonho num propósito definido. E o propósito definido é você pegar e você escrever. Você vai agora sentar e tirar esse sonho da sua mente, da sua ideia, e você vai colocar isso no papel. Então, essa é a primeira criação física. Então, tudo nasce na criação mental, você colocando visualização, você transforma essa ideia no sonho, a imaginação no sonho. Se você colocar um desejo ardente, e se você colocar entusiasmo, se você colocar emoção nessa ideia, você inevitavelmente, a própria emoção, o próprio sentimento de desejo, de entusiasmo, vai fazer com que você haja no sentido de transformar isto numa coisa física, uma coisa escrita no papel. Uma vez que você tem o propósito definido, certo? E você começa a agir no sentido da execução desse propósito definido, você vai formar aquilo que se chama esforço organizado em torno do seu propósito, ou seja, você vai agora agir para executar o seu propósito. Esse esforço organizado, ele é o quê? Na verdade, ele é o desenvolvimento de uma atitude necessária, aos níveis necessários para desenvolver o propósito e o desenvolvimento da aptidão necessária. Então, aptidão é desenvolver a habilidade de fazer o que você quer fazer. Atitude é desenvolver a mentalidade necessária até mesmo para desenvolver a aptidão. E uma vez que você tiver um esforço organizado significativo durante, às vezes, 4, 5 anos, você vai desenvolver o poder pessoal. O que é o poder pessoal? É a soma da aptidão e da atitude que você desenvolveu durante anos, desenvolvendo um esforço organizado em torno do seu propósito. E é esse poder pessoal que te leva ao sucesso. Ou seja, o que é o sucesso? A realização concreta da ideia que você teve. Então, isso se aplica para qualquer projeto na sua vida. Pode ser a profissão, pode ser casamento, o que você quiser, entende? Mas o processo todo é esse. E por que eu estou trabalhando tanto a questão da atitude ou a questão da mentalidade, a questão do pensamento? Porque veja a importância do pensamento nesse processo todo. Eu não estou tratando de coisas, como eu vou chamar isso, de coisas fantasiosas, de coisas fora da realidade, de coisas, sei lá. Eu estou falando de coisas concretas, entende? Se você não tiver a atitude necessária para desenvolver a aptidão, o seu propósito vai fracassar. Vamos usar um exemplo aqui, ok? Vamos usar o exemplo do José Dirceu, um político, ok? Ele tinha a ideia clara de ser presidente da República. Ele tinha essa ideia. E ele tinha também a aptidão necessária. Ele era um político bem-sucedido, ele era um dos homens mais poderosos do Brasil no início do primeiro mandato do governo Lula. O que faltou para ele? A atitude, entende? A atitude errada fez com que a ideia inicial dele
não se desenvolvesse de forma prática. Ele não alcançou o sucesso, bem ao contrário, ele alcançou o fracasso por causa de um problema na atitude. O que é atitude? É mentalidade. Se perdeu ao longo do processo. Diria eu, por exemplo, a presidente Dilma, já que estou falando de política, ela talvez faltou mais aptidão para administrar, para gerenciar, para coordenar esse ninho de cobra que é a política. Então, o que acontece? Esses são exemplos assim meio toscos, mas são exemplos que ilustram isso. Você pode pegar isso em qualquer área da vida, qualquer profissional. Então, o que acontece? A questão do pensamento, olha a importância, ideia, sonho, propósito. Você precisa ter a atitude certa para desenvolver o propósito. E o esforço organizado basicamente gira em torno da atitude. Porque se você não tiver atitude, você nunca vai desenvolver aptidão. E por isso que a gente fala tanto em processos como fé, como você ter uma conexão com forças superiores. Então, eu quero que você entenda isso e que você memorize isso e que você traduza esse passo a passo para o seu propósito definido, para o objetivo pelo qual está fazendo o curso. Por que você está fazendo esse curso? Por que você está aqui comigo? No mínimo porque você teve uma ideia. Ideia do quê? Ideia de melhorar a sua vida, ideia de realizar o sonho, ideia de tomar um rumo novo. E essa ideia se transformou num sonho já? Você já avançou, já transformou o sonho num propósito definido? Como é que está indo o seu esforço organizado? Porque é o esforço organizado, o desenvolvimento da atitude e da aptidão que vai lhe dar o poder necessário para realizar o sonho que você quer. A maioria das pessoas fazem um atalho. Elas saltam do sonho para o sucesso, se esquecendo do propósito, do esforço e do poder pessoal. Então elas querem realizar o sonho pulando esses 3 passos. E isso é um erro, isso não é possível. Então, fique comigo, vamos para o próximo bloco que eu quero aprofundar isso ainda mais.